Bolsa de Valores tem forte queda no mês de fevereiro. Como será que a minha carteira se saiu em meio a esse cenário caótico do mês de fevereiro? Tudo isso e muito mais também em relação aos investimentos que eu fiz nesse mês, você vai ver nesse vídeo que eu mostro na prática como eu invisto meu dinheiro, colocando minha pele em risco para mostrar o meu racional de investimentos e comprovar que é possível todo mundo investir mesmo com pouco dinheiro. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Se você é novo no canal, já aproveita para se inscrever aqui, como também ative notificações para não perder meu conteúdo semanal. A Bolsa de Valores caiu no mês de fevereiro 7,49%. E a minha carteira pública aqui do Rumo aos 10 mil teve uma rentabilidade negativa de 2,35%, o que é positivo. Isaac, você teve uma rentabilidade negativa e isso é positivo? Sim, porque o meu comparativo é em relação a quanto que o índice das maiores empresas brasileiras teve de retorno positivo ou negativo. E como a rentabilidade da Bolsa, que é exatamente esse índice das maiores empresas brasileiras, foi negativo em quase 7,5%, se eu tive um retorno negativo, mas bem menor do que em relação ao que aconteceu na Bolsa de Valores, ou seja, minha carteira perdeu 2,3% de rentabilidade, isso significa dizer que eu estou sendo eficiente em relação às tomadas de decisões que eu estou fazendo. Obviamente que eu não gosto de ficar olhando mês a mês, mas só como um comparativo aqui para você. A ideia, um cenário ideal seria, em momentos de alta, ter uma rentabilidade maior que o da Bolsa, e em momentos de queda, ter uma rentabilidade menor, ou seja, uma queda menor em relação ao que aconteceu na Bolsa de Valores. Mas eu vou te dizer que o mais importante é que sempre a sua carteira esteja mais defensiva para que em rentabilidades negativas o retorno seja bem inferior. Exemplo, a Bolsa de Valores caiu 3%, a sua carteira caiu 1%. Pode ter certeza que a longo prazo essas quedas menores fazem com que você tenha uma rentabilidade maior. Isso acontece pelo efeito de que quando você tem uma desvalorização em relação à sua carteira de investimentos, para você recuperar, não necessariamente, na verdade, você não vai precisar da quantidade que caiu para poder voltar a ter retorno positivo. Sempre é maior. Se você tem uma queda, por exemplo, na sua carteira de 50%, para poder somente recuperar essa queda, você precisa de um retorno de 100%. Você vê que é o dobro. Por isso, quanto mais o seu retorno negativo for menor, melhor para você vai ser a longo prazo. Não foque tanto em ter um retorno positivo agressivo, porque muitas vezes, se o seu retorno positivo for agressivo e vir acompanhado de grandes quedas agressivas superiores à Bolsa de Valores, isso pode te prejudicar e muito a longo prazo. Em relação à quantidade de dividendos recebidos aqui da carteira pública no mês de fevereiro, foram 2,52 recebidos, caiu um pouco aqui em relação ao que eu vinha recebendo mensalmente. A maioria desses dividendos recebidos aqui vieram provenientes dos aluguéis mensais dos fundos imobiliários que eu tenho em carteira, o HFOF11 e o XPML11, que são dois fundos imobiliários que eu escolhi investir. Para esse mês de fevereiro, eu aumentei minha participação na empresa Fleury, porque caiu em relação ao preço que eu tinha investido. Como eu confio na tese, como eu acredito no potencial dessa empresa, eu já mencionei aqui quando eu fui fazer o primeiro investimento em Fleury, o meu racional por trás desse investimento de forma simplificada para você. Então, a ideia é sempre quando tiver queda aqui diante do meu racional, se os fundamentos continuam os mesmos, mesmo com riscos envolvidos, porque a gente está falando aqui de investimentos em renda variável, existe risco, você tem que entender isso, eu decidi continuar investindo aqui. Então, cada ação agora está custando R$14,16, que foi a data que eu investi. Eu comprei mais 6 ações da empresa Fleury por esse preço. Além disso, decidi também aumentar minha participação no fundo imobiliário HFOF11, que é mais ou menos um fundo de fundos, ou seja, investe em outros fundos imobiliários do mercado, e assim eu já estou com uma diversificação logo no momento em que estou investindo. Então, o investimento total para esse mês de R$ 149,24, ficando com um patrimônio aqui só voltado para a renda variável no quesito Bolsa de Valores, R$
R$ 149 de patrimônio. Mas se a gente juntar com os outros investimentos já realizados aqui em carteira, aproximadamente a gente está finalizando com 70% da meta, ou seja, em relação ao rumo aos 10 mil, R$ 7.000 investido. E olha só, desde quando eu comecei essa evolução, você vê que os investimentos que eu estou fazendo aqui não são investimentos de R$ 10 mil de uma vez só, até porque essa não era a ideia, para desmistificar que realmente qualquer um pode investir. Uma ação de Fleury custa R$ 14. E se a gente imaginar o próprio fundo imobiliário que eu investi, R$ 65 você consegue investir, porque eu investi em apenas uma cota. Então é possível sim, desde que você coloque como prioridade. Priorize fazer investimentos para melhorar o seu eu do futuro. Com certeza, lá na frente, você vai agradecer por essa decisão que você está tomando hoje. Por isso, o foco é sempre que você tenha constância e disciplina. Se você perder isso e ficar muito absorvendo as coisas externas e fazendo com que você desmotive de fazer os investimentos mensais, perdendo a sua disciplina, como também a constância, com certeza isso vai te prejudicar e fazer você realizar decisões equivocadas que vai fazer você perder dinheiro e muito provavelmente você não vai ser bem sucedido nos investimentos na Bolsa de Valores. No vídeo de hoje foi isso, compartilha com outras pessoas. Um grande abraço para todos vocês, simbora investir e tchau, tchau pessoal!